Resolução de exercícios. Agora, a gente está indo para o nosso terceiro exercício. O que ele fala? Ele fala sobre um tubo flexível de 4 metros de comprimento que será dobrado no formato da letra L. A pergunta é, onde deveria ser feita a dobra para minimizar a distância entre as duas extremidades? De novo, o jeito mais fácil é a gente imaginar um desenho. Então, a gente tem um tubo aqui que foi dobrado em formato de L. O que a gente quer é minimizar essa distância aqui, certo? Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente sabe que aqui a gente tem uma medida e aqui a gente tem outra medida e a soma dessas medidas tem que ser 4 metros, certo? Como que a gente vai fazer isso? Começando colocando dados pra gente. A gente precisa ter medidas. Supondo que esse lado aqui seja x e esse lado aqui seja y. Quais são nossas primeiras informações a respeito disso? Primeira coisa que a gente vai ter, então, vai ser o quê? A gente sabe agora que x mais y tem que ser igual a 4. Ou ainda, já vou deixar uma variável isolada, y igual a 4 menos x. Agora, a gente precisa tentar montar a função distância entre esse ponto e esse ponto para tentar minimizar o nosso problema. E como será que a gente faz essa função? Bom, ela vai ser uma função distância de x até y. Qual que é a vantagem que a gente tem aqui? A letra L é uma letra que tem 90 graus aqui, entre um lado e o outro lado. Então, como aqui tem 90 graus, nada mais o que a gente tem aqui é um triângulo retângulo. E se é um triângulo retângulo, a gente sabe que vai ser assim. A hipotenusa, que no caso é a nossa distância ao quadrado, será dada por x quadrado mais y ao quadrado. Logicamente que a gente quer só a função distância, então esse quadrado aqui vai ter que ir para o outro lado como raiz. Aquela velha história, eu não vou precisar do mais ou menos aqui, simplesmente porque a gente está falando de distância. E como é distância, tem que ser um número positivo. Já tinha isolado meu y lá, então já posso montar a minha função, que depende só de uma variável e não mais de duas variáveis. Então, ela vai depender só de x, ela vai ser raiz de x quadrado mais 4 menos x, tudo isso ao quadrado. Poderia tentar organizar aqui ou alguma coisa do tipo, mas a gente sabe derivar, aqui nada mais é do que algumas regras da cadeia no meio do caminho, e a gente sabe derivar isso daí, não vou mexer na minha função. Acredito que nessa altura vocês já estão cansados de saber o porquê, derivando igualando a zero, a gente vai ter uma função que possui máximos e mínimos, e como é que a gente encontra esses máximos e mínimos relativos, né? Porque a função pode não ter um máximo ou mínimo global, a gente faz isso derivando e igualando a zero. Bom, essa funçãozinha aqui não é a mais difícil de derivar. A gente já teve exercícios bem piores. Como é que vai ficar então? Deriva e iguala a zero. Derivada, a gente começa de fora para dentro ou de dentro para fora, não pode esquecer a regra da cadeia. Isso vai ficar 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 4 menos x ao quadrado, vezes a derivada do que tem dentro. A derivada de x quadrado é 2x. E a derivada desse daqui também tem uma regra da cadeia aí do meio. Então, vai ficar mais 2, 4 menos x na 1, não preciso escrever, vezes a derivada que tem aqui dentro, que é menos 1. E tudo isso eu vou querer igual a zero. Lembrando que esse colchete aqui é bem importante, porque é a derivada de todo mundo de dentro que eu tenho que multiplicar. Se eu não colocasse, estaria multiplicando só esse aqui, daria errado. Então, ele é de extrema importância. Bom, se eu pegar esse cara aqui, que está dividindo, e passar multiplicando por zero, ele vai sumir. Vai me restar, então, a seguinte conta. 2x, vou multiplicar esse mais e esse menos, vai ficar menos 2, 4 menos x, igual a zero. Vou resolver a minha continha ali, 2x menos 8 mais 2x igual a zero. 4x vale 8. E o x vai valer
2. Se o x vale 2, a gente volta para aquela nossa continha lá em cima, onde a gente consegue descobrir o valor de y. Então, nesse caso, a gente vai ter que o y, que é 4 menos x, ele vai ser 4 menos 2 e vai valer 2. Aí, a gente tem que dar a resposta. Repara que a gente poderia dar a resposta de várias maneiras, porque o exercício, ele nos perguntou sobre como a gente deve dobrar, certo? Onde deveria ser feita a dobra para minimizar a distância. Onde deveria ser feito? Exatamente no meio. A gente poderia dar a resposta, a dobra deveria ser feita no meio. Repara que o exercício ele não pediu qual o valor de x ou qual o valor de y. Ele perguntou onde a dobra deveria ser feita. E a gente respondeu, a dobra deveria ser feita no meio do tubo flexível. E aí a gente resolve o exercício talvez mais rápido que a gente fez. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra se a gente realmente encontra esse x igual a 2 como a parte de otimização da nossa função. Lembrando que a função é esta daqui, certo? Reparem que a função ela é bem bonitinha, a gente não deve considerar toda ela, simplesmente esse pedacinho aqui, só esse pedacinho ali. Por quê? Porque o nosso x ele não pode ser maior do que 4, porque o nosso cubo tem 4 metros, então eu não posso ter o valor de x maior do que isso. E repare que se a gente for aqui e olhar a otimização dele e clicar na nossa função, tem ali exatamente o valor de a, que é onde o nosso x vale 2, certo? A distância seria 2,84, mas a gente não queria esse daqui, a gente só queria saber o valor do 2. Então tá aí, mais um exercício resolvido. Funçãozinha é até bem bonita. E vamos pro último.